Muito bom estar aqui. Agradeço o convite e parabenizo a Adelínia por essa iniciativa. Penso que essa websérie muito vai colaborar com as instituições de ensino, os professores, educadores que hoje estão tendo que trabalhar totalmente à distância. Tenho recebido muitos relatos por telefone, por mensagem, no WhatsApp, por e-mail, de vários professores e gestores preocupados com o que está acontecendo no momento, cansados e tendo que, de um dia para o outro, atuar à distância. E é nesse sentido que eu acho que eu posso responder a pergunta que me foi feita, porque já trabalho com educação à distância há muitos anos e estudo também. Então, eu acredito que a prática e os estudos que a gente tem que fazer continuamente, as leituras com os diversos profissionais maravilhosos que nós temos sobre o assunto, que discutem sobre isso, como a professora Vani Kensky, o professor José Manuel Moran e outros tantos, eu penso que posso destacar aqui pontos importantes para quem está começando, para quem está tendo que fazer esse esforço enorme agora. Por que também digo isso? Porque na faculdade, nos cursos de pedagogia, nós também não fomos preparados para estudar sobre a educação à distância. Há, às vezes, eletivas só que falam um pouco sobre isso, mas teria que ter, na minha opinião, um estudo muito mais aprofundado. Nas cursos de pedagogia, nas licenciaturas, nós somos formados para atuar no presencial. E há que se aprender a trabalhar à distância. Não dá para apenas com ajuda, mas não dá para apenas com o que eu sei de relacionamento, né? A distância que a gente faz pela rede e tal, a gente querer ensinar à distância. Tem uma diferença aí muito grande. Então, acho que esse é um outro ponto importante que eu coloco aqui para a gente, né, pensar um pouco. Então, a partir dessa minha trajetória, né, de vida, eu vou destacar alguns pontos. O primeiro é esse, que ensino é uma coisa, educação é outra coisa. Eles se interligam, mas eles são diferentes, né? O ensino, ele está preocupado com a transmissão de conhecimentos, com os conteúdos. Essa é a grande preocupação. A educação está preocupada com isso também, né? Com tudo que está no currículo, que tem que ser desenvolvido, mas ela também prevê que se pense, que se forme o ser humano, então prevê que se trabalhe valores, atitudes. E aí você vai me perguntar, então, mas é possível fazer isso à distância? Eu digo para você que sim, que é possível e que deve ser feito, né? Mas que a gente tem que saber fazer. Aí eu entro numa outra questão que a gente deve procurar saber mais sobre educação à distância para poder atuar com mais tranquilidade, com mais conhecimento, né? Para ver como eu consigo fazer isso não estando presencialmente com o meu aluno. Porque esse é um segundo ponto. Educação à distância é diferente da educação presencial. Educação à distância tem seus pontos específicos, né, seus princípios, suas características próprias.
Então, nós temos que respeitar isso, fazer valer, levar em conta. Não dá para fazer como faz, exatamente igual como você faz no presencial, fazermos à distância. Embora o que a gente queira seja a mesma coisa, a gente quer chegar no mesmo objetivo, no mesmo resultado, mas vamos chegar de maneiras diferentes. E isso tem que estar muito claro para quem? Para todos os envolvidos. E aí eu vou dizer para vocês que são todos. Os pais, os alunos, o pessoal da secretaria, os administrativos, os professores, educadores, os gestores, todas as pessoas que atuam nesse cenário, que tem que estar integrado, que tem que saber o que está fazendo em conjunto, porque em todos esses âmbitos, em todos essas áreas envolvidas, né, em todos esses setores, vai estar se fazendo diferente, procedimentos diferentes, orientações diferentes. Então, há que se trabalhar isso também, a integração dessa equipe, o conhecimento de onde começa a atuação de um, onde termina do outro, onde começa outra vez e por aí por diante. Então, esse é um outro ponto. Uma terceira coisa é que a natureza do curso que eu vou dar, da disciplina que eu vou ministrar, ela tem a sua especificidade. Então, ela, de repente, precisa de uma tecnologia diferente da outra para ser entendida, para ser desenvolvida junto ao aluno, né? Então, isso também é importante. A gente tem que saber bem claro como é, né? Qual é a especificidade dela para ir atrás, né, de tecnologias que correspondam a essa possibilidade dela ser entendida pelo aluno, ser aprendida de uma forma prazerosa. Mas antes disso tem uma coisa muito importante que eu não falei, que é o letramento digital e o domínio tecnológico desse grupo todo, dessa equipe, né? Desses atores todos que fazem parte desse cenário. É importante fazer uma pesquisa rápida para saber qual é o nível, né? Eles têm bastante facilidade com isso, conhecem muitas tecnologias, são pessoas que já têm esse domínio tecnológico, não são, alguns têm, outros não, porque isso tudo vai me dando um norte da minha composição, né? Do que eu tenho que fazer para que a educação à distância ela seja implantada de uma forma prazerosa, né? De uma forma que, no final, as pessoas percebam que ela também dá muito certo. Mas isso tem que ser do conhecimento, né? Dessa gestão, dessa equipe, né? Para que possa haver um preparo de acordo. Então, esse é um outro aspecto importante. Uma outra coisa é saber bem o perfil, né? O perfil do aluno. Ele é um aluno que é uma criança, é um adolescente, é um jovem, é um adulto, é uma pessoa já da terceira idade. Quem é? Com quem que a gente vai trabalhar? Porque isso também vai definir, né, vários aspectos aí importantes, até motivacionais também, didáticos e de acompanhamento. E aí eu chego num outro ponto que eu queria destacar aqui, que é muito importante, os pilares. Esses pilares, as tecnologias e mídias digitais, né? A didática apropriada à modalidade, o acompanhamento eficaz, também apropriado a essa modalidade, essas três coisas elas têm que estar alinhadas e caminhar juntas, tendo como base uma gestão que propõe e que a cultura da educação à distância ser vivida por todos. E aí, isso vai ser proposto aonde? Numa plataforma. Uma plataforma onde o ambiente virtual de ensino-aprendizagem está colocado
para que essa cultura da educação à distância seja vivida. E aí, com isso, eu quero dizer o quê? Que, assim como você vai numa instituição, na sua instituição presencial, né, entra, vai numa sala, vai na outra, vai na biblioteca, vai na secretaria, vai na sala dos professores, vai no pátio, vai conversar, vai ensinar, vai aprender. Tudo isso se faz numa instituição presencial. A mesma coisa eu tenho que fazer na minha plataforma, onde o meu ambiente virtual está. Então, o ambiente virtual ele tem que ser aquele lugar onde o aluno vai entrar e vai entrar feliz ali. Ele vai entrar feliz para participar, para ir numa sala, ir na outra, numa biblioteca, pegar o material, discutir em outro lugar com os alunos, com os colegas, né? Os professores também, discutir com outros professores, fazer trabalhos em grupo. A vida tem que acontecer, a vida acadêmica tem que acontecer ali. Isso é possível de fazer? Sim, é e deve ser feito, porque só assim vai se viver a cultura da educação à distância de uma forma prazerosa e feliz, né? Aí eu coloco outra coisa. Plataforma, você tem que saber navegar, sim, mas tem que saber também a utilização pedagógica das ferramentas que estão na plataforma. Por exemplo, eu tenho notícias de pessoas que utilizam o fórum de discussão de uma maneira muito inadequada, em que ela é muito pouco aproveitada. Eles colocam uma pergunta e as pessoas colocam respostas e ponto. E depois ele vai ver quem respondeu, quem não respondeu e se respondeu de acordo ou não. Isso é muito pouco para o que o fórum propõe. O fórum propõe discussão, interação, provocação, debates. O professor coloca lá, né, e depois vai deixar na plataforma para ser respondido. E aí também vem um outro ponto importante, que é a questão do tempo. O tempo, os tempos, né, contados na educação à distância também são diferentes de quando se conta no presencial. Isso é um outro aspecto. E tudo isso vai me dar o quê? Vai me dar uma condição da gente poder pensar no desenho instrucional do meu curso, dos meus cursos, da minha disciplina. Só assim, com esse desenho que vai contemplar os recursos, as estratégias, os métodos e os conteúdos, eu posso, não é, pensar como que eu vou proceder, como deve ser a minha didática, qual a tecnologia melhor, mídia que eu posso utilizar. E aí você vai falar, mas não é só pela internet? Pode não ter condições, pode ser que aqueles alunos não tenham condições de ter um computador ou um celular, pode acontecer. Então eu tenho que pensar outras mídias, não é? Ou então eu tenho que fazer isso em conjunto, várias mídias em conjunto, não uma só. Então, tudo isso, o desenho vai me dar, eu vou poder pensar melhor, né? E estruturar a minha aula de uma maneira segura, prazerosa, interessante. E você pode até estar se perguntando, nossa, mas são muitos conteúdos, como eu vou fazer isso? Você tem primeiro ou que se preparar para isso, ou você pode ter a produção de conteúdos por empresas profissionais que fazem isso, que só se dedicam a isso. E aí eles vão se dedicar conforme você deseja. Você vai dizer o que você quer, ele vai mostrar como pode ser. E você vai avaliar com ele se está bom, se não está, se muda aqui, muda ali. Nada vai ser colocado sem a sua autorização, seu aval. Mas é uma coisa que pode também aliviar um pouco essa sobrecarga. Porque com certeza você já tem várias aulas para dar no presencial. Como é que você vai fazer isso tudo à distância?
E você pode fazer uma outra composição também. Afinal, ele está à distância. Ele não precisa, de repente, ter aula ao vivo todos os dias, toda hora, como se fosse no presencial. Você vai ter outras estratégias para que ele estude na plataforma e faça o que ele tem que fazer e venha ao vivo conversar sobre o que fez, de repente. Enfim, são muitas as possibilidades, né, que a gente tem, né? Acho que a educação à distância, ela dá isso, vocês vão ver, né, cada vez quando usarem mais, vão estar entendendo o que eu estou falando. Dá certo, ela pode acontecer, mas a gente tem que conhecê-la melhor, né? Existem muitos autores que falam sobre tudo isso que eu estou colocando aqui, mas esses são aspectos assim que eu acredito que vocês tenham que considerar nesse ponto de partida agora, né, que estão começando a lidar com a educação à distância de uma forma mais plena. E deixo também essa mensagem, quando nós nos sentimos bem, quando a gente quer conhecer um pouco mais sobre o nosso organismo, quando a gente não sabe o que está acontecendo direito com o nosso corpo, a gente vai ao médico, não é? E lá a gente tem que expor para ele exatamente o que a gente quer, porque senão ele não vai conseguir ajudar. Então eu digo para vocês, procurem ajuda também. É hora de procurar ajuda de profissionais que lidam com isso há muito tempo, de empresas que trabalham com isso, instituições que se dedicam à educação à distância. Procurem, né? Nos procurem, para que possamos ajudá-los a compreender melhor todos esses processos. E vocês cheguem no final e digam: nossa, eu achei que não ia dar certo, mas deu super certo. Então, desejo a vocês, assim, muito boa sorte, que a educação à distância represente, assim, uma possibilidade de ensino-aprendizagem que vocês venham a considerar bastante proveitosa e interessante nas suas rotinas. Vou deixar o meu contato, porque até gostaria de saber se ajudei mesmo, se colaborei agora com alguém, alguma instituição e até alguém que queira conversar um pouco mais sobre isso. Meu WhatsApp é pelo telefone 21 99231 7085 ou por e-mail ematecbrasil, tudo junto, @gmail.com. Também estou no Instagram, no Facebook, enfim, vocês me encontram. Um grande abraço, obrigada pela atenção e, quem sabe, até breve.